Você já parou para pensar no que realmente significa Deus se fazer carne e habitar entre nós? Porque a encarnação de Jesus é o evento mais transformador da história da humanidade. O Verbo que criou o universo se fez homem para salvar você. Na encarnação do Verbo, encontramos o maior ato de amor já conhecido. Imagine um rei que decide deixar seu trono, vestir-se como um servo e viver entre seus súditos para resgatá-lo. É exatamente isso que Jesus fez por nós. Neste vídeo, vamos explorar o que a encarnação significa, porque ela é tão importante e como isso muda nossas vidas. Entender a encarnação nos ajuda a viver de forma mais grata e consciente na presença de Deus em nossas vidas. Estamos estudando a lição de número 3 da classe de adulto, que tem o tema A Encarnação do Verbo. O texto áureo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A encarnação do Verbo é um marco histórico e espiritual que revela o imenso amor de Deus pela humanidade. Negar essa verdade é não apenas ignorar evidências históricas e bíblicas, mas também rejeitar a única fonte de salvação. A incredulidade em relação a Jesus como o Verbo encarnado nos afasta de Deus e compromete nossa eternidade. Por isso, cuidado com ideologias e ensino que relativizam e distorcem a pessoa e obra de Cristo. A verdade prática: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Reflita sobre o significado do Verbo se fazer carne por amor a você. Essa verdade deve nos levar a uma vida de gratidão, adoração e compromisso com Deus. Ao entender que Cristo habitou entre nós para revelar a glória e a verdade do Pai, busque viver de forma que reflita essa glória em suas atitudes, palavras e escolhas diárias. Pergunte-se: minha vida tem sido um testemunho da graça e verdade de Jesus? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 3, capítulo 4, versículo 1 ao 3, 2 João capítulo 7. Uma advertência da leitura bíblica em classe: a negação da encarnação de Jesus Cristo não é apenas um erro doutrinário, mas uma evidência do espírito do anticristo. Como uma alerta às Escrituras, muitos enganadores têm surgido, promovendo ensinamentos contrários à verdade de que Cristo veio em carne. Não aceite todo ensinamento sem discernimento. Prove os espíritos e examine as doutrinas da luz da palavra de Deus. Seguir falsos ensinamentos pode levar à perda da comunhão com Deus e o afastamento da verdade que conduz à vida eterna. Devemos aplicar em nossas vidas que, ao reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, você está afirmando a base da sua fé e comunhão com Deus. Permita que essa verdade transforme sua vida e o leve a compartilhar com os outros a realidade do Salvador que veio para nos dar vida eterna. Busque viver de forma vigilante, testando tudo o que ouve e aprende e mantendo-se fiel à palavra. Pergunte-se: estou sendo criterioso em meu discernimento espiritual? Minha vida reflete a comunhão com o Pai e com o Filho? A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo objetivo é descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro objetivo, relacionar com as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Ponto 1. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Subtópico 1. O que é doceticismo? O termo vem do grego dokion, que significa ter aparência. O docetismo
é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Em 1 João 4, 2 ao 3 vamos falar: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Esses textos reforçam que Jesus veio em carne verdadeira, tendo corpo físico, em oposição à ideia do doceticismo. Uma advertência desse subtópico: o docetismo, ao negar a verdade, humanidade de Cristo, compromete a essência do Evangelho. Se Cristo não tivesse um corpo humano real, sua morte na cruz não teria sido suficiente para a redenção dos pecados da humanidade. Portanto, qualquer doutrina ou ensino que diminua a verdadeira encarnação de Jesus é uma grave distorção da fé cristã. Cuidado com falsas doutrinas que tentam diminuir a realidade da encarnação, pois elas podem desvirtuar a nossa compreensão sobre a salvação. Devemos aplicar em nossas vidas que a compreensão de que Jesus veio em carne e habitou entre nós deve nos inspirar a viver de forma mais próxima de seu exemplo. Ao saber que ele, sendo Deus, escolheu se fazer plenamente humano, enfrentando as mesmas tentações e limitações que nós devemos valorizar e imitar suas vidas de obediência, humildade e serviço. Pergunte-se: minha vida reflete a humanidade de Cristo em suas escolhas e atitudes diárias? Subtópico 2. Os idocetas ensinavam sobre Jesus. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos: Zacarias e Isabel, Lucas 1,5, José e Maria, Lucas 2, versículo 4 ao 5, vizinhos e primos, Lucas 1,36 e versículo 58, pastores, Lucas 2,8, e Simeão e Ana, Lucas 2, versículos 25 e o versículo 37. Isso sem contar o relato sagrado de uma infância que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas 2, versículo 40 e o 52. A advertência desse subtópico: a negação da verdadeira humanidade de Cristo, como ensinado pelos docetas, compromete a essência da salvação cristã. Se Jesus não fosse plenamente humano, ele não poderia se identificar conosco em nossas fraquezas e sofrimentos, nem ser o perfeito sacrifício por nossos pecados. Devemos tomar cuidado com qualquer ensino que diminua a distorça a verdadeira natureza de Cristo, pois isso coloca em risco a integridade do Evangelho e a eficácia de sua obra redentora. Devemos aplicar em nossas vidas. Refletir sobre a verdadeira humanidade de Cristo nos leva a entender que ele passou pelas mesmas experiências que nós. Jesus não foi apenas Deus distante, mas viveu em meio a nós. Compartilhou nossas dificuldades e alegria e se fez vulnerável. Isso nos ensina a confiar nele, não só como nosso Salvador divino, mas também como aquele que compreende nossas lutas. Pergunte-se: como posso aplicar a empatia e o amor de Cristo em minha vida, entendendo que ele, sendo Deus, também viveu como um ser humano. Subtópico 3. O que os principais docetas dizem sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerito nega o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Efésios. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de uma forma humana e mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo, verdadeiramente humano. Mas, quanto ao seu corpo, não se sabe se a opinião dele era apenas uma aparência ou de uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara
de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia. Mateus 2:1, Lucas 2:11. E época no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2:21. Uma advertência desse subtópico é que a negação da humanidade de Jesus, como ensinado pelos docetas e outros heresiarcas, é um erro grave que compromete a verdadeira natureza de Cristo. Se Jesus não fosse verdadeiramente humano, ele não poderia ser mediador perfeito entre Deus e os homens, e nossa salvação seria inválida. Devemos estar vigilantes contra essas heresias que desconsideram a totalidade da pessoa de Cristo, tanto em sua vida quanto em sua humanidade. Devemos aplicar em nossas vidas que entender que Jesus nasceu como ser humano, viveu entre nós e experimentou nossas fraquezas, nos ajuda a confiar nele em todas as situações da vida. Ele não é apenas um salvador distante, mas alguém que compreende plenamente nossas lutas e sofrimentos. Pergunte a si mesmo: como posso me aproximar de Jesus, sabendo que ele entende as dificuldades humanas e importou? Pergunte a si mesmo: como posso me aproximar de Jesus, sabendo que ele entende as dificuldades humanas e se importou o suficiente para vir até nós? Isso deve nos encorajar a buscar sua ajuda em todas as circunstâncias, pois ele não é apenas divino, mas também alguém que conhece nossas dores. Ponto 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio. João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Em Mateus 1:23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho chamado, e seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Este versículo enfatiza a humanidade de Jesus ao apresentar seu nascimento como cumprimento da profecia sobre o Messias. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo destaca a divindade de Jesus desde o princípio, indicando sua existência eterna antes da encarnação. Estes versículos juntos reforçam a compreensão da dualidade de Jesus como Deus e homem, apresentada de maneira distinta nos evangelhos sinóticos e no evangelho de João. Uma advertência desse subtópico é a compreensão inadequada da natureza de Jesus, seja em sua humanidade ou divindade, pode levar a erros graves sobre a salvação. É fundamental reconhecermos que, como Deus, Jesus tem autoridade sobre tudo, e, como homem, ele se identificou conosco nas suas fraquezas. Negar qualquer um desses aspectos compromete a eficácia da obra redentora de Cristo. Portanto, devemos estar alertas e doutrinas que distorcem essa realidade. Devemos aplicar em nossas vidas, reconhecer que Jesus é tanto totalmente divino quanto totalmente humano. Nos convida a uma relação mais profunda com Ele. Como Deus, Ele tem o poder de nos salvar, e como homem, Ele entende nossas dores e dificuldades. Pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida estou permitindo que a natureza divina ou humana de Cristo transforme minha caminhada com Ele? Isso nos motiva a confiar em sua soberania em todos os aspectos da vida e buscar seu auxílio nas lutas diárias, sabendo que Ele nos entende completamente. Subtópico 2. Reafirmação apostólica. Versículo 1, parte B. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os próprios nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvidas alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e pode ser tocado pelos que com ele conviveram. João 20, versículo 27. Veja que a presença do nome de Pilatos, do credo do apóstolo, o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos 1, 3. Em João 20, versículo 27, então disse a Tomé:
Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e põe a tua mão e enfia no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Jesus permite que Tomé toque em seu corpo físico, reafirmando que ele era verdadeiramente humano e poderia ser tocado. Em Atos 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Este versículo destaca que após sua ressurreição, Jesus se apresentou de forma visível e palpável aos discípulos, provando sua corporeidade. Romanos 1, versículo 3, acerca de seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi. Este versículo afirma claramente que Jesus veio em carne, descendente de Davi, e que sua humanidade era parte da sua missão. Esses versículos ajudam a reforçar a ideia de que Jesus, sendo Deus, assumiu a plena humanidade, sendo visto, tocado e identificado como uma pessoa real da história. Uma advertência desse subtópico: é importante estarmos atentos às heresias que negam a corporeidade de Cristo. A tentação de interpretar Jesus apenas de maneira simbólica ou espiritual pode distorcer o entendimento da salvação. Se Jesus não tivesse vindo em carne, não poderia ter morrido de forma substitutiva por nossos pecados e nos oferecido a redenção real. Por isso devemos estar firmes na verdade bíblica de que Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Devemos aplicar em nossas vidas o fato de Jesus ter sido real e palpável, nos traz um convite à intimidade com Ele. Ele não é uma figura distante ou inacessível, mas alguém que compartilhou nossas experiências humanas e entende nossas lutas. Pergunte a si mesmo como essa verdade muda minha relação com Jesus no dia a dia. Reconhecer a humanidade de Cristo deve nos motivar a nos aproximar dele com confiança, sabendo que ele não apenas nos compreende, mas também nos oferece sua força e graça para viver com propósito em nossa humanidade. Subtópico 3. Uma crença herética. 1 João 4, versículo 2 e o 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, a Doceta. Nos escritos de apóstolo João, no Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nesta época, o doceticismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4,3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 3 e o versículo 17 e o 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. 2 João, versículo 7. 1 Coríntios 15, 17 e 18 vai nos falar: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo perecerão. 1 João 4, versículo 2 ao 7. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que está já no mundo. Esse versículo destaca a importância da crença na corporeidade de Jesus, afirmando que negar essa doutrina implica negar a fé cristã essencial, incluindo a morte e ressurreição de Cristo. Uma advertência desse subtópico: a negação da corporeidade de Cristo, como ensinado pelos docetas, é uma heresia que compromete os pilares da fé cristã. Se Cristo não tivesse vindo em carne, não haveria sacrifício real por nossos pecados e, consequentemente, nenhuma esperança de salvação. Devemos estar vigilantes contra ensinos que minimizem a humanidade de Cristo, pois eles podem levar a uma distorção da verdade essencial do Evangelho e da nossa salvação. Devemos aplicar em nossas vidas e refletir sobre a realidade de que Jesus veio em carne, viveu entre nós e morreu por nós, nos fortalece na fé e nos ajuda a entender a profundidade do sacrifício que ele fez por nós. Como isso impacta sua vida hoje? Ao reconhecer o sacrifício real de Cristo, você é chamado a viver com gratidão e compromisso. Isso também deve nos levar a viver de forma autêntica, buscando seguir a Jesus, não apenas em palavras, mas em ações, pois ele foi verdadeiramente humano e compreende nossas dificuldades. Ponto 3. Como essas heresias se revelam hoje? Subtópico 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus,
como os mormons, a igreja da unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção do nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É um ensino moderno de Cerito e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção de nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Em seu cumprimento histórico no Novo Testamento, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18 ao 20. O arcanjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Lucas 1, 35. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Mateus capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em seu sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receberá Maria por tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Esses versículos evidenciam claramente o ensino bíblico sobre o nascimento virginal de Jesus, confirmando a doutrina de que ele foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem, conforme a providência de Isaías e o relato do Novo Testamento. Uma advertência desse subtópico: negar o nascimento virginal de Jesus não é apenas uma questão teórica, mas uma distorção fundamental da própria natureza de Cristo. Se ele não nasceu de maneira milagrosa, como descrito nas Escrituras, então sua identidade divina e humana se tornaram questionáveis. A negação deste evento é uma tentativa de reduzir o poder de Deus e comprometer a base da história, a base da nossa fé cristã. É crucial que, como cristão, mantenhamos a firmeza nas doutrinas centrais da fé, como o nascimento virginal de Jesus, que garante sua plena humanidade e sua plena divindade. Devemos aplicar em nossas vidas que o nascimento virginal de Jesus nos ensina que mesmo nas situações mais impossíveis, Deus pode operar de maneira sobrenatural para cumprir seus propósitos. Isso nos lembra que em nossas vidas também podemos confiar em Deus para agir de maneira inesperada e miraculosa. Mesmo quando a lógica humana não oferece soluções, ao contemplarmos esse milagre, somos desafiados a viver com fé e confiança na capacidade de Deus de realizar o impossível em nossas vidas. Subtópico 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas aplicadas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que o sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária todo o pensamento histórico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 4. Em Mateus 27, versículo 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Esse versículo afirma claramente que Jesus morreu na cruz, como as Escrituras ensinam. Em Lucas 23, 46, e dizendo isso, exclamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. A morte de Jesus é novamente confirmada, enfatizando que ele entregou seu espírito à morte. Em Atos 2:23, a este preso, pelo determinado conselho e presença de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de Níquel. Este versículo destaca a crucificação de Jesus como parte do plano de Deus, contrariando qualquer alegação de simulação. Em Romanos 6:9, sabendo que, havendo Cristo surgido dos mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. A ressurreição de Cristo é proclamada como um ato de garantir a vitória sobre a morte. Esses versículos confirmam a morte e a ressurreição de Jesus. É essencial para a fé cristã e contrário às heresias que negam esses eventos. Uma advertência: a negação da morte e ressurreição de Cristo, como vista nas heresias de Basílides e no Alcorão, compromete a essência do Evangelho e a esperança cristã. Se Cristo não morreu e ressuscitou, nossa fé seria vã.
Como Paulo enfatiza em 1 Coríntios 15:17, a verdade bíblica sobre a crucificação e a ressurreição é a base de nossa salvação, e qualquer distorção desta verdade enfraquece o poder redentor do Evangelho. Devemos aplicar em nossas vidas. A morte e a ressurreição de Jesus são mais do que eventos históricos. Elas têm um impacto profundo em nossa vida espiritual. O sacrifício de Cristo garante nossa salvação e nos chama a viver uma vida de gratidão e obediência a Ele. Hoje, ao meditar sobre esses eventos, reflita sobre como você tem vivido à luz da vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição nos oferece esperança, renovação e poder para enfrentar os desafios da vida com confiança no amor e na graça de Deus. Subtópico 3. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos, capítulo 1, versículo 3. Em Mateus, capítulo 27, versículo 27 a 31, vai nos falar: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram a ele toda a companhia. E, despojando-o das suas vestes, puseram-lhe uma capa escarlate e teceram uma coroa de espinho e puseram na sua cabeça, e uma cana na sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, os escarneceu, dizendo: salve, ó Rei dos Judeus. Em João 19, versículo 34 a 35, mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que vós também creais. Esses versículos confirmam a morte de Jesus e a ressurreição, que são evidências históricas importantes e bem documentadas. Uma advertência: é crucial que compreendemos a autenticidade da morte e ressurreição de Jesus. A negação desses eventos fundamentais pode distorcer completamente a nossa fé. Se Jesus não morreu e ressuscitou, nossa esperança cristã se desvaneceria, pois, como Paulo declarou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15:17. Portanto, é necessário manter a convicção de que os fatos históricos e as Escrituras concordam plenamente neste ponto. Devemos aplicar em nossas vidas. A confirmação histórica da morte e ressurreição de Cristo deve fortalecer nossa fé e confiança em Jesus. Esses eventos não são apenas temas de estudo, mas a base de nossa esperança e salvação e vida eterna. A cada dia somos desafiados a viver de acordo com essa verdade, lembrando-nos de que, por meio da morte de Jesus, temos perdão e reconciliação com Deus. Que possamos viver com gratidão, sabendo que nossa fé está alicerçada em eventos históricos inquestionáveis e testemunhos fiéis, e que com isso podemos enfrentar qualquer adversidade com a confiança de que Cristo vive em nós. Conclusão: as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta autocetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus. Tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Você que conta aqui e aprendeu sobre a encarnação de Jesus, te convido a compartilhar essa lição com outras pessoas para que venham aprender. Deixe seu like, comente, se não é inscrito, se inscreva no canal. No canal você vai encontrar devocionais, você vai encontrar estudos bíblicos por tema e lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós nesse crescimento espiritual. Deus abençoe grandemente e até a próxima aula.